Bom dia, alunos queridos. Olá. Estamos iniciando, então, mais uma aula de economia, ok? Última aula desse semestre do nosso curso de economia. É uma aula apenas de revisão. Vamos revisar alguns tópicos, tudo que foi ministrado na aula durante o curso, mas de maneira resumida. Então, o que vimos no A1, na avaliação 1, para a prova de avaliação 1, conceito de economia, os problemas econômicos fundamentais, decisões de produzir da CPP, os 10 princípios de economia de Gregory Mankiw, como pensam os economistas, interdependência e ganhos de comércio. O objetivo desta aula, né, é nós estudarmos equilíbrio de mercado e suas aplicações, também com exercícios. Né? O conteúdo de hoje será o Mankiw, como sempre, nós utilizamos durante todo o nosso curso. O Mankiw, que eu orientei que vocês deveriam ler o Mankiw, creio que é a autora do campeonato, todos lá leram os capítulos principais já orientados, né, que foi realmente solicitado que lessem. Então, o conteúdo que nós temos aqui é sobre demanda, oferta e equilíbrio de mercado, tendo em vista que o conceito de utilidade dos bens, que está relacionado à satisfação, o quanto a pessoa está satisfeita com relação a determinado usufruto de um bem. Né? Então, essa satisfação, ela pode ser, como nós falamos, maximizada, conforme você vai utilizando determinado bem. Então, nós vimos aqui a teoria do valor-trabalho, relacionada à determinação, precificação ou valoração de um bem. Apresentei aqui para você já sobre Malthus, Adam Smith, Davi Ricardo, Karl Marx, que abordaram questões relacionadas ao trabalho. Certo? O valor de um bem está do lado da oferta, onde a mão de obra era o fator de produção básico e determinava o custo da mercadoria. Okay? Então, a quantidade de trabalho existente num produto, numa mercadoria, iria determinar, então, seu valor e, por conseguinte, o seu preço. Outro ponto aqui que consideramos é a teoria do valor-utilidade, que, na verdade, o valor de um bem está relacionado ao quanto ele produz satisfação também para o consumidor, quais as utilidades que ele tem, vários tipos de utilidade que um bem pode conter. Baseado nisso, era valorado, era precificado. A formação de preços poderia também se dar aí, nesse ponto, né, do valor-utilidade, ou seja, pela satisfação desse bem para o consumidor. Então, o que percebemos nisso tudo? A teoria do valor-utilidade permitiu atingir o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso é a utilidade que representa para o consumidor, o valor de troca forma o preço no mercado pelo encontro da oferta e da demanda do bem. Então, o valor de troca está relacionado também a essa questão. Né? É uma maneira de você encontrar, né, também a formação de preços de um produto. E são coisas diferentes. Valor de uso, a utilidade que você tem, o consumidor tem, do lado da demanda. Valor de troca, no mercado, quanto é que as forças da oferta e da demanda vão se equilibrar de maneira que tenha um preço de equilíbrio e os preços que vão sendo vendidos acima ou abaixo do equilíbrio nesse contexto todo. Então, valor de troca é quanto representa no mercado, quanto realmente o mercado entende que deve ser realmente vendido ou comprado, né? Aqui nós falamos também de utilidade total, utilidade marginal. Utilidade total aumenta a satisfação com o aumento do consumo do bem. Quanto mais vai consumindo, vai aumentando a satisfação. Aumentando essa satisfação, vai ter um ponto em que o consumo vai realmente diminuir a satisfação. Quanto mais você consome, mais a sua satisfação vai diminuindo. Ok? Eu dei um exemplo aí para vocês da utilidade total, né? Sobre esse tema da utilidade total. Está relacionado, por exemplo, você tem casas, tem pessoas que têm maximização casa, desejo de ter casas infinitamente, né? Nesse caso, vai utilizar a casa para revender, para alugar, etc. e tal, nesse sentido. Né? Então, aumenta a satisfação quanto mais aumenta o consumo do bem. Mas nesse caso, na verdade, seria casas não para consumo pessoal, mas para você utilizar no mercado, correto? Agora, quando você fala de consumo pessoal, as coisas podem mudar um pouco. Né? Agora nós falamos de utilidade total. Você maximiza a satisfação
quanto mais você consumiu bem. Mas nós temos também o conceito de utilidade marginal. Uma satisfação adicional, né, ou seja, na margem, tende a diminuir a passo que consome mais de um bem até chegar à saturação. Aí, nesse ponto, eu dei o exemplo de você estar com sede, quando terminou uma partida de 40 minutos, 60 minutos jogando bola e tal. Aí você está com muita sede e você vai lá beber várias garrafas de água. E aí, depois de umas 3, 4 garrafas, você já maximizou seu nível de satisfação. A quinta, sexta garrafa, você já não teria, talvez a partir da quarta, já não teria tanta satisfação de beber tanta água assim, né? Então, quanto mais você vai bebendo, a água vai diminuindo seu nível de utilidade, de satisfação. Você vai ficando cada vez... sua felicidade do início não é a mesma da terceira garrafa, né? Então, dentro desse contexto também, nós temos o paradoxo da água e do diamante. O que nos fala o paradoxo da água e do diamante? É que existem bens, como a água, que tem abundância no mercado da natureza, e o diamante tem escasso. Mas por que vale tanto o diamante muito mais do que a água, né? Então, é um exemplo, o paradoxo da água e do diamante é um exemplo para nós desse contexto aí de utilidade marginal. A água tem grande utilidade total e baixa utilidade marginal, é abundante, certo? Sempre vai precisar de água constantemente, então tem grande utilidade total, é um bem que está aí na natureza para ser utilizado pelos seres humanos sempre. Tem grande utilidade total, baixa utilidade marginal na medida que você consome em determinado momento, né? Sua satisfação vai diminuindo. O diamante tem grande utilidade marginal, né? Por causa da escassez também. Aqui nós vemos também a demanda do mercado, o conceito. É a quantidade de certo bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo, certo? Então, demanda é a procura. A lei geral da demanda é a relação inversamente proporcional entre quantidade procurada e o preço do bem, ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante. Vocês observam que essa escala aqui, ela indica, tá? Preços de alternativas de preços e quantidade demandada, né? Então, aqui de 1 a 1, 3, 6, 10, 8, 10, observa que é crescente, quanto mais vai aumentando aqui, tá? A ordem dos preços é crescente, vai aumentando. E aqui a demanda é decrescente, quanto mais vai aumentando o preço. Então, vocês observam uma relação inversamente proporcional, okay? Entre preço e demanda, procura. Por isso que a curva tem esse formato negativamente inclinado. Análise da curva de demanda. A escala de procura revela, né, as preferências dos consumidores. Estão maximizando sua utilidade ou grau de satisfação do produto. A curva se inclina de cima para baixo, tem uma posição, um formato negativamente inclinado. A quantidade procurada varia inversamente ao preço, ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante. A curva de demanda é negativamente inclinada devido ao quê? Ao efeito de substituição. Um exemplo é se o preço da caixa de fósforo aumentasse, o que aconteceria com a demanda por isqueiros, ceteris paribus? Ou seja, tudo mais constante. Então, isso envolve o efeito substituição, né? E o efeito renda. Um exemplo é se o preço do carro aumenta, ceteris paribus, a renda do consumidor e preço de outros bens constantes, né? O consumo da gasolina diminui. Então, dei um exemplo aqui, apresentei também para vocês as variáveis que afetam a demanda, que é o preço, a renda, preço de bens substitutos, preço de bens complementares, preferências ou hábitos dos consumidores. Aqui também eu falei sobre classes de bens, bem normal, inferior e bem de consumo saciado, sempre apresentando para vocês que o bem normal, a renda do consumidor aumenta, a demanda também aumenta. Se a renda aumentar, a demanda vai aumentar para bens normais. Ou seja, você pode dar um exemplo aí, quando a renda aumenta, quando você comia carne de cabeça, ou só ovo. Para algumas famílias é uma situação parecida com essa, pessoal. Aí a renda aumentou, você vai querer comer o quê? Talvez uma maminha, uma alcatra, dependendo do aumento da renda, uma picanha, né?
filé de maminha e por aí vai, né? Filé da alcatra. Então, esse bem é normal. Agora, esse bem que deixou de ser consumido é o bem inferior. Bem inferior, o consumidor fica mais rico, diminui o consumo da carne de segunda. Um exemplo. Bem de consumo saciado. A demanda não é influenciada pela renda. Aí nós temos o arroz, a farinha, sal. Ó, se a sua renda aumenta, você não vai comprar mais sal, mais farinha do que você costuma consumir. Não. Você vai consumir normalmente a farinha, sem precisar aumentar tanta quantidade de farinha, sal. Ah, minha renda aumentou, vou comer mais arroz. Não, você vai continuar comprando aquele seu nível de consumo, que você fica saciado mensalmente de arroz, né? Sua quantidade de arroz que sacia. São bens que já estão relacionados à alimentação do brasileiro, pelo menos, né? Demanda é toda a curva, pessoal. Distinção entre demanda e quantidade demandada. Os pontos aqui específicos, tipo ponto A, em cima do ponto A, em cima do ponto B, é o ponto específico, é o ponto, né, relacionado à quantidade demandada. Ó. B é P1, Q1. A é o preço P0 e a quantidade Q0. Ok? Então, agora quando você fala demanda, é toda a curva de demanda. Alterações da demanda. Você vê toda a curva de demanda se deslocando para a direita. Ó, demanda 0 para demanda 1. Ok? Ó, na demanda 1 é P0, Q2. Na demanda 0, você vê aqui P0, Q0, tem P1, Q1. Ainda na demanda D1, você vê o preço P1, Q3. Aí vai. Então, observa aqui que a análise do gráfico, a curva se desloca em virtude das variações da renda e de outras variáveis que não o preço do bem. Porque se for só o preço, seria sobre a curva e não o deslocamento da curva. Né? Como são outras variáveis que afetam a demanda, então tem o deslocamento da curva de demanda. Temos uma mudança na demanda, não na quantidade demandada, né? Na demanda, não em pontos, simplesmente em pontos específicos. Então, antes do aumento da renda, você vê ali, o preço era P0, o consumidor podia comprar Q0, ou então o preço P1, o consumidor conseguia comprar Q1. Após o aumento da renda, você vê P0, Q2, e tem P1, Q3, beleza? Então, oferta de mercado, conceito, várias quantidades que os consumidores desejam oferecer ao mercado em determinado período de tempo. Então, do que depende a oferta? O preço, custo dos fatores de produção, metas dos empresários. O que nos diz a Lei Geral da Oferta? A oferta mostra uma correlação direta entre quantidade ofertada e nível de preços, ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante. Então, nós temos aqui a escala de oferta. Ó. Aqui, novamente, os mesmos preços que nós usamos, né? 1, 3, 6, 8, 10. Mas observem que, nesse caso, a oferta tem quantidades crescentes que estão sendo ofertadas. Por que isso? Porque, segundo a lei da oferta, os produtores, os ofertantes, estão dispostos a ofertar mais quanto maior o preço. Essa é a lei geral da oferta. Por isso que a curva de oferta ela tem uma inclinação positivamente inclinada. Observa aí, ó, positivamente inclinada. Oferta e custo dos fatores de produção, elas são inversamente proporcionais. Ó. A oferta e custo do fator de produção são duas variáveis que são inversamente proporcionais. Exemplo, aumento de salário e do custo de matérias-primas. Deve provocar ceteris paribus, tudo mais constante, uma retração da oferta do produto. Então, o que percebemos aqui? Aumentou custos de produção, isso vai realmente afetar a quantidade que está sendo ofertada no mercado. Salário é um custo de produção. Então, isso afeta a oferta de qualquer produto que está relacionado a aumento de salários, né, no mercado. Né, vai afetar a quantidade, pode retrair, inclusive, a curva de oferta, né, diminuir a quantidade ofertada, enfim. A oferta e nível de conhecimento tecnológico é diretamente proporcional. Melhorias da produtividade aumenta a oferta. Descobriu ali pré-sal, melhorou uma tecnologia para extração de petróleo ou de exploração de minério ou de agricultura, forma de agricultura. Os japoneses lá no Pará descobriram recentemente uma forma lá de usar determinados plantios e revezar esses plantios, né, com os terrenos, de maneira que fertiliza mais o solo.
japoneses lá do Pará, que são agricultores, descobriram uma forma de agricultura alternativa. É recente, eu vi essa pesquisa, deve ter uns 6 meses, eu acho. E é interessante, viu? Então, essas tecnologias envolvendo, né, agricultura, plantio, elas aumentam a oferta do produto, né? Oferta e quantidade ofertada. Oferta referente à escala, toda a curva. Quantidade ofertada referente a um ponto específico da curva de oferta. Observa aí, ó. Aumento da quantidade ofertada na curva. A diminuição da oferta. A curva de oferta ela vai de O0 para O1. Ou aumenta a oferta, vai de oferta 0 para oferta 1, e por aí vai. Equilíbrio de mercado está relacionado à interação das demandas, da oferta de equilíbrio, da quantidade de preços, né, das forças da oferta e da demanda se equilibrando no mercado de bens e serviços. Então, você vê aqui ó, a interação preço, 1, 3, 6, 8, 10, mesmo preço. Agora, a quantidade procurada, ela vai diminuindo quanto mais aumenta o preço. Observa aqui, ó. 11, 9, 6, 10, 4, 2. Aqui, ó, a quantidade ofertada vai aumentando. 1, 3, 6, 8, 10. Aí, nesse primeiro ponto aqui, que o preço é 1, a quantidade procurada é 11 mil e a ofertada é 1.000. Observa aqui, ó. Excesso de procura, escassez de oferta. Aí, no segundo 3, ó, continua excesso de procura, tem muita gente procurando, um pouco produto sendo ofertado. Aqui no preço 6, a quantidade procurada e ofertada é 6 mil. Ou seja, aqui tem um equilíbrio. Mas a partir do preço 8, começa a haver o quê? Excesso de oferta. Tem muita gente ofertando e pouca gente comprando no mercado, até o preço de 10. Ó. Tem excesso de oferta, escassez de procura. Poucas pessoas procurando esse produto que está com esse preço elevado. Então, aqui a curva de oferta e demanda no equilíbrio, certo? E o ponto E, que não é o nosso ponto de equilíbrio, o preço e a quantidade atendem às aspirações dos consumidores e produtores simultaneamente. O desequilíbrio vai acontecer escassez, quantidade ofertada abaixo do ponto E, provocar alteração dos preços, ou excesso ou excedente da produção, acúmulo de estoque, alta competição e diminuição de preços. Quando há competição de ofertantes e consumidores, a tendência do mercado é aproximar o ponto de equilíbrio. Um novo ponto de equilíbrio, de D0 para D1, ou seja, do ponto A para o ponto B, ó, de P0, Q0, ponto A, vai para P1, Q1, ponto B. Beleza? Análise dos pontos, então você vê o bem X é um bem normal, não inferior. Ponto E é o ponto de equilíbrio entre P0 e Q0 no ponto A, e por aí vai. A curva de demanda muda de D0 para D1, novo equilíbrio no ponto B. Então é isso, pessoal. O deslocamento da curva de oferta, você pode depois exercitar isso, né? Agora vamos falar um pouquinho de interferência do governo no equilíbrio de mercado. O governo ele intervém na formação de preços, quando o governo é interventor, políticas muito centradas no Estado, políticas públicas, pode fixar preços de impostos, subsídios, critérios de ajuste de salário mínimo, fixar preços mínimos ou máximos, tabelamento, congelamento de preços e salários. Isso aí é ruim para a economia quando realmente os ofertantes têm dificuldade de repassar os preços para os produtos, né? Então aí fica bem complicado para poder ofertar determinados produtos, que dependendo do caso, o ofertante sai do mercado, né? Impostos indiretos, incidentes sobre o consumo ou a venda, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, CMS, o IPI, imposto sobre produtos industrializados, dentre os indiretos, né? Então, você tem impostos específicos, valor fixo ou valor unitário, imposto de R$ 1 sobre cada lâmpada vendida, por exemplo, isso é imposto específico, quando você põe um valor. O ad valorem são impostos, alíquotas percentuais, tipo tem 15%, 6%, 20%, muito alto, 20%, né? Impostos indiretos, incidentes sobre a renda e o patrimônio, tipo IR, IPTU e por aí vai. Política de preços mínimos da agricultura. Pode dar garantia de preço ao produtor agrícola, proteger contra flutuações de preço, garante renda agrícola. O governo, antes do plantio, garante um preço que pagará após a colheita. E os preços de mercado forem maiores que os preços do governo, os produtores vendem ao mercado. Se o preço do governo for maior que os preços do produtor, maior do que o preço do preço que é ofertado no mercado, o produtor vende para o governo.
O governo usa o excedente de produção como estoque regulador para momentos subsequentes. Então, aí, nossa política de preços mínimos e máximos, não aprofundamos muito, mas pode gerar excedente, né, do consumidor, do produtor, dependendo do caso. Aqui, entre preço mínimo e preço aqui abaixo do equilíbrio, podemos ter aqui os subsídios governamentais para que o mês seja ofertado no mercado e por aí vai. Então, fim dessa parte, né, dessa aula. Vamos aqui para conteúdo de exercícios breves, que é o que vai cair também na nossa prova, virar uma questão relacionada a isso. Aqui a função oferta do bem A é dada por P igual a 16Q menos 147, sendo P o preço que a quantidade, supondo que a função de demanda do mesmo bem é P igual a menos 30Q mais 630. O preço e a quantidade de equilíbrio será de quanto? Então, a função oferta, P igual a 16Q menos 147. Função demanda, P é igual a menos 30Q mais 634. Primeiro passo, igualar a função oferta com a função demanda. Então, você tem aqui, 16Q menos 147 é igual a menos 30Q mais 634. Você tem oferta e demanda igualadas no equilíbrio. Observa aqui, que nesse equilíbrio você vai pegar os termos semelhantes. 16Q mantém no primeiro membro, você pega menos 30Q, põe para o primeiro membro mais 30Q. Aqui está menos 147, passa para o segundo membro, mais 147. 147 mais 634. Então, 16 mais 30, 46Q igual a 781. Q igual a 781 sobre 146. Q, quantidade igual a 16,98. Então, esse aqui é a quantidade de equilíbrio. Agora, a nossa oferta de equilíbrio, nós podemos encontrar pela equação da oferta. 16Q, né, P igual a 16Q menos 147. Segundo passo, você deve substituir a quantidade de equilíbrio de 16,98 que encontramos quando igualamos a oferta e a procura, aqui na quantidade da função oferta. P igual a 16 vezes 16,98 menos 146. 16 vezes 16,98, 271,68, né? 98, 68, 16,98 em cima, e aqui 271,68 menos 147, que é igual a um preço de equilíbrio de 124,68, nosso preço de equilíbrio. Então, a função demanda, você teve o terceiro passo, você pega a função demanda, substitui 16,98 também, P igual a menos 30, vezes 16,98 mais 634. Essa multiplicação é igual, preço aqui, menos 509,30,40, mais 634. Então, você tem aí um preço de 124,60. Então, é o novo preço de equilíbrio. Aqui, o equilíbrio inicial, P1, Q1, é 124,60, 16,98. Né? Esse seria o preço de equilíbrio. Se a quantidade de equilíbrio aumenta de 16,98 para 30, qual vai ser a nossa nova preço e quantidade de equilíbrio? Olha a função oferta. Primeiro passo, né, que houve um aumento, você vai substituir a quantidade de 30. Então, o preço é igual a 16 vezes 30 menos 147, P igual a 480 menos 147, o preço igual a 333. Então, esse é o novo preço de equilíbrio. Observe aí, pessoal, que 124,60 e 16,98, que era um preço e a quantidade de equilíbrio iniciais, eles aumentaram, nós supomos um aumento na quantidade de 30, né? Esse preço, essa quantidade seria um preço muito maior, 333. Isso que seria a ideia aqui, nós fôssemos considerar do lado da oferta, né? Do lado daqueles que ofertam. Poderia calcular também do lado da demanda, como é que ficaria isso aí, tudo, né? Seria aceito. Mas realmente é apenas uma aula de revisão, vocês pegam isso no material que eu disponibilizei para vocês. Objetivo das falhas de mercado, externalidades e bens públicos. Então, das falhas de mercado, nós estudamos, então, 7 itens. Externalidades, bens públicos, mercados incompletos, poder de mercado, monopólios naturais, assimetria de informação, inflação e desemprego. Externalidades e bens públicos, nós falamos sobre essas externalidades negativas,
do córrego do Feijão em Brumadinho, que aconteceram, né? Foi uma tragédia isso aí, um impacto ambiental, um impacto em termos de pessoas, vidas humanas perdidas, nossa fauna, flora da região de Brumadinho, em Minas Gerais, que foi danificada, né, por essa imprudência de engenharia, realmente de pessoas que não tiveram cuidado com relação às barragens. Ao meu ver, não foi simplesmente um erro, mas tudo bem, não quero entrar nesse mérito. Olha só, pessoal, o que nós observamos aqui? Nós observamos também a região aqui que foi afetada por um vazamento de petróleo, as pessoas ali com dificuldade de pescar, tendo que, na verdade, só tirar essa crosta de petróleo, de resíduos de petróleo, antes, destruindo nossas praias do Nordeste ali. É triste também, né? Uma situação muito impacto ambiental, uma externalidade negativa, resultado da ação humana no que diz respeito ao comércio internacional. Houve uma falha, uma embarcação, um navio cargueiro, um transportador de petróleo, e viemos essa situação aí muito, muito triste, né? Muito triste. É uma aula gravada. Você quer falar alguma coisa? Não, não sumiram, não. Não sumiram, elas continuam. Essas manchas, perguntaram se essas manchas já sumiram. Não, essas manchas continuam, pessoal. Infelizmente, não dessa maneira, mas continuam, né? Infelizmente, olha só como ficou. Esse impacto ambiental afetando, então, o turismo, a economia, o meio ambiente. É realmente uma coisa muito, muito complicada, né? Muito triste para o nosso país. Isso afeta as pessoas ali, realmente são muito afetadas, famílias, pessoas que dependem da renda, e sem falar na questão da saúde, as pessoas precisam então, beber água e comer aqueles. Quem é pescador vive próximo ali, vive basicamente da pesca, de pesca no mar. Então, nós estamos falando aqui de externalidades, né? Quando as ações de uma pessoa ou agente econômico impactam o bem-estar de outras que não tomam parte da ação, é uma externalidade. O valor social ambiental difere do valor privado econômico. Se o valor social ambiental for maior que o valor econômico, há uma externalidade positiva. Se o valor social ambiental for menor que o valor econômico, há uma externalidade negativa. Então, externalidades, nós vemos aí esse contexto todo, quando nós falamos principalmente de políticas públicas. Alguns alunos aqui são de gestão pública, talvez a maior parte, alguns de RH e tudo, mas independentemente disso, o que nós precisamos perceber em termos de políticas públicas? Existem a forma que nós vamos utilizar aqui dessas políticas, a descrição dessas políticas e a aplicação da externalidade para a externalidade negativa. O que fazer? Então, em termos de política pública, nós falamos de comando e de controle, em termos de regulamentação, normatização. O governo pode normatizar, pode, por meio de normas, realmente controlar determinadas atitudes, né? O governo ele pode tornar obrigatório externalidades positivas ou proibindo externalidades negativas de determinado comportamento. Então, ele pode incentivar e desincentivar por meio de normas. O governo estabelece o teto máximo de 300 toneladas de poluição, por exemplo, né? Por aí vai. Políticas baseadas no mercado, taxas corretivas de subsídios, por exemplo, pode taxar, colocar impostos corretivos para impedir um comportamento abusivo de fabricantes de industriais, decisores privados e considerar os custos sociais para que surgem a partir de uma externalidade negativa. Pode estabelecer licenças de poluição negociáveis, as empresas possuem licença e podem negociar entre elas. Além disso, quando falamos de taxar, pode realmente fazer taxa por tonelada de poluição, por exemplo, impostos sobre tonelada de poluição. Aqui, no primeiro, a regulamentação, o governo pode estabelecer a quantidade de poluição que você pode poluir. Então, você pode poluir até tanto.
Mais do que isso, não é tolerável essa poluição. Na regulamentação. Na taxas corretivas e subsídios são impostas maneiras de controlar o comportamento negativo das pessoas que produzem externalidades por meio de estabelecer um custo, um imposto para eles. Né? Então, tem licenças de poluição negociáveis, as empresas também podem ter algumas licenças para negociar a quantidade de poluição que elas podem fazer, né, na natureza. Uma empresa pode ceder 50 toneladas do seu teto de poluição, como uma empresa que já alcançou o teto, as empresas podem negociar seus tetos de poluição entre si. Isso é possível também. Isso aí também é soluções privadas. Essa é solução pública. Solução privada são códigos e questão moral, sanções sociais, contratos entre as partes interessadas. São soluções para reduzir a poluição entre os particulares. Nesse contexto todo, nós falamos sobre a teoria de Coase, se o setor privado puder negociar livremente, sem custo, a alocação de recursos pode resolver o problema das externalidades via sistema de mercado. Essa é uma dica, né? Então, outra questão aí que vimos uma questão, mas já resolvemos essas questões, eu não vou entrar nelas, vocês depois dão uma olhada, porque é uma aula meramente de revisão. E, em termos de bens, propriedade da exclusão significa a propriedade de um bem segundo a qual uma pessoa pode ser impedida de usar o bem. Alguém pode ser impedido de usar o bem, então o bem pode ter a propriedade da exclusão. Ou seja, ele pode ser exclusivo. Né? Bem exclusivo. Ok? Além disso, o bem ele pode ser rival, ter rivalidade. Correto? Ou seja, a propriedade do bem no qual, segundo o qual sua utilização por uma pessoa impede outra de usá-lo. Essa é a propriedade da rivalidade. Exclusão e rivalidade. Ok? Então, nesse contexto, nós percebemos algumas perguntas que podem ser úteis para a distinção entre rivalidade, né, e excludente, as duas propriedades dos bens. Se o bem ele é rival, a resposta é sim. E se ele é excludente, sim. Aí nós temos aqui um exemplo, bem privado, exemplo, estradas com pedágios congestionadas. Sapato, a pessoa que está usando o sapato, só uma pessoa pode usar, ela vai excluir outros do uso. E se ela teve que pagar pelo sapato, também vai ser excluído do uso outras pessoas para aquele sapato. Estradas com pedágio e congestionadas é a mesma coisa. Se está congestionado, outro carro não pode estar no mesmo, ter a liberdade de passar livremente e tem que pagar por isso. Então há uma rivalidade no sentido de que tem que pagar para usar essa estrada e tem a questão em termos de excludência, né? Excludente, você tem que pagar por isso e está aqui congestionado porque aquele espaço que você está usando para andar, o outro bem, outro carro, outro veículo, ele vai ter dificuldades para também usar, né? Não vai poder correr livremente nesse tipo de estrada. Agora, por exemplo, se a resposta é não, não é rival, quais são os casos? Monopólio natural, estradas com pedágio e sem congestionamento. Então, sem congestionamento, esse congestionamento já tira a questão da rivalidade. O bem não é rival, mas ele é excludente, tem que pagar para poder passar na estrada. Fornecimento de água e luz para monopólios naturais também é um exemplo de rivalidade, ou melhor dizendo, não rivalidade, porque, na verdade, você não é excluído do consumo de água e luz. A energia que eu uso e a água que eu uso não te impede de usar água e energia elétrica na sua casa. Então, água e luz não são bens rivais, mas são bens excludentes. Só vai usar quem paga para a SEB e para a CAESB, correto? As empresas que fornecem aqui no DF. Agora, se a resposta para a excludência é não, o bem não é excludente. Recursos comuns, exemplo, estradas sem pedágio e congestionadas, peixes do mar. Então, a resposta é não. Então, se a resposta é não, nós estamos dizendo que, já que esse bem não é excludente,
significa que você não tem que pagar por ele. Né? É uma estrada que não é congestionada, é diferente de estrada com pedágio. Ou melhor dizendo, não é uma estrada que você tem que pagar para poder ter acesso. Mas ela é uma estrada congestionada. Então é rival, porque você não vai poder passar livremente pela estrada, já que ela está congestionada. O consumo de um impede o consumo do outro. Consumo livre, entende? Uma estrada congestionada. Peixes do mar, eles não são excludentes. Ou seja, você não tem que pagar para poder usar o peixe, ou pescar o peixe do mar. Mas você tem aí o peixe que você consome no mar e impede que outra pessoa consuma o mesmo peixe. Então, esse peixe ele é rival. Foi isso que falamos em aula. E a questão também que envolve a resposta sobre a rivalidade, no qual, excludência, no qual as duas respostas são não. Não é rival e não é excludente. Se não é rival e não é excludente, nós estamos falando de um bem público puro. Estradas sem pedágio e sem congestionamento. E a defesa nacional, por exemplo. Então, são exemplos aí de bens públicos puros. Você não tem que pagar e o consumo de um não implica no não consumo de outra pessoa. Okay? Bens privados são rivais excludentes, consumo da maior parte de um bem privado por um consumidor, dada a oferta, implica menor consumo para os demais consumidores. Rivalidade, por outro lado, só tem acesso ao consumo do bem privado os consumidores que pagarem por ele. Tem a questão da exclusão. Bem público, puro, e a não rivalidade, não excludência. Não apresenta rivalidade do consumo e nem exclusão para quem não paga espontaneamente por ele. É o caso da Defesa Nacional, da Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros, da Saúde Pública e da Justiça Pública, da qualidade ambiental. Para esses bens, o usuário atribui a utilidade, mas não a revela sua preferência, pois, decidido não pagar, o usuário não pode ser excluído do consumo do serviço. Não é possível, portanto, a estimativa da curva de demanda. O financiamento do custo de produção não pode ser feito pelo mercado, mas por tributos. Okay? Bens semipúblicos podem ser rivais e excludentes. Bens semipúblicos, como os serviços de educação e saúde, apresentam consumo rival e excludente, mas apresentam também externalidades, ou seja, o benefício social é maior que o benefício privado, internalizado pelo consumidor, o que também justifica a intervenção governamental. Exemplo, saúde e educação. E aí fiz para vocês aqui um gráfico, que depois vocês olham, uma aula de revisão, com rivalidade, não rivalidade, exclusão e não exclusão. Vocês depois dão uma olhada. Vamos aqui falar, então, da parte 2, que envolve externalidades e bens públicos também, ou melhor dizendo, mercados incompletos. Que nós vimos nessa primeira parte de aula foi externalidades e bens públicos. Agora, são mercados incompletos, poder de mercado, monopólios naturais, assimetria de informação, inflação e desemprego. O que vemos então? Falhas de mercado, mercados incompletos. Nem sempre o setor privado está disposto a assumir riscos. Então, às vezes, há necessidade de intervenção do Estado mediante processo de planejamento. É o Estado com função coordenadora e de gestão do mercado. O BNDES investe na Amazônia Ocidental, por exemplo. Então, nós vimos aí a questão do poder de mercado também, as falhas de mercado. Consiste na capacidade de um único agente econômico, ou um pequeno grupo de agentes econômicos, tende a influenciar significativamente os preços de mercado. A existência de produtores e consumidores atomizados, tomadores de preços, não é comum no mundo real. Em regra, a competição é imperfeita, monopólios e oligopólio. Essas estruturas fazem a produção ser menor e o preço ser maior. Então, devido a essa questão do poder de mercado, o papel do governo é limitar o poder de mercado das firmas mediante as várias formas de regulação existentes. Fixação de preços máximos, de lucro máximo, estímulo à concorrência, seja com incentivos diretos à instalação de competidores, seja pela limitação de fusões. E aí nós demos um exemplo aqui, emblemático, que vocês devem memorizar para a vida de vocês, estudar, que são as estruturas de mercado. Tem alguns vídeos falando sobre esse assunto, vocês podem depois utilizar na playlist, assistir a playlist de análise da atividade econômica. Lá tem estruturas de mercado, microeconomia. Nessa parte tem uma boa quantidade de assuntos relacionados à estrutura de mercado.
Então, nós temos a concorrência perfeita, que é identificada como um número infinito de firmas, produtoras, produtos homogêneos, sem barreiras. Concorrência monopolística ou imperfeita, inúmeras empresas, produtos homogêneos ou diferenciados, livre acesso ao mercado. Oligopólio, pequeno número de empresas, produtos homogêneos ou diferenciados com barreiras. Oligopólio. Monopólio, uma única empresa, um produto sem substitutos, com barreiras. Então, você vê aí umas comparações interessantes aqui, que observa que a concorrência perfeita tem produtos homogêneos. A concorrência monopolística ou imperfeita também tem produtos homogêneos, correto? O oligopólio, produtos homogêneos também. Os três estruturas de mercado, concorrência perfeita, monopolística ou imperfeita, oligopólio, pode ter produtos homogêneos. A questão toda é que nesses dois estruturas de mercado, que é a concorrência monopolística e oligopólio, também pode ter produtos diferenciados. Também pode ter produtos diferenciados. E observa aqui também que a concorrência perfeita, ela tem livre acesso, sem barreiras, como a concorrência imperfeita. A concorrência perfeita e imperfeita tem livre acesso. Agora, a diferença do oligopólio para a concorrência monopolística é que aqui você vê que aqui, enquanto na concorrência monopolística há livre acesso, no oligopólio é difícil o acesso. As estruturas de oligopolísticas, estruturas como da Oi, da Vivo, né, são estruturas muito pesadas, por exemplo, da NET, né, essas empresas que fornecem serviços de streaming com telefonia, estruturas muito pesadas. Então, são produtos que podem ser homogêneos ou diferenciados com barreiras. Tem barreiras neles. Né? Algumas diferenciações há, mas são muito singelas, são assim, muito simples, na verdade, porque, como por exemplo, algumas oferecem serviços de streaming da HBO ou da Disney, Disney Plus, outras são outros serviços, mas algumas são homogêneas entre si, né? Uma diferenciação pequena entre si, ou enfim, quase são muito parecidos os combos, né? Então, pode ser homogêneos ou diferenciados. Agora, o monopólio não. O monopólio realmente requer uma estrutura muito pesada. Você vê até os monopólios aí legais, como a CAESB, a SEB. Imagina haver concorrência monopolística ou oligopólio aqui no DF para estruturas de mercado tão pesadas. Como realmente estruturas, entidade privada, o setor privado não quis entrar, por causa que envolve muitos milhões, né, de estruturas de instalação, de fiação de rede elétrica, esgoto, encanamento, tanto para a SEB como para a CAESB, envolvendo isso. Realmente o setor privado não teve interesse, que não viu como uma coisa economicamente viável. Agora, né, o Banespa está querendo vender, mesmo a SEB dando dinheiro, retorno, né? Estão querendo vender a SEB, mas mesmo ela sendo uma empresa lucrativa, mas enfim, eu não quero entrar no mérito da questão, né? Eu vejo que empresas que realmente não dão lucro devemos considerar fortemente a privatização. As que estão dando lucro, eu creio que talvez seja necessário reconsiderar isso, né? Então, fiz alguns exercícios, deixo os exercícios para vocês, porque vocês já viram esses exercícios. Está lá na playlist de economia desse semestre. Falha de mercado, monopólios naturais. Surge porque uma só empresa consegue ofertar um bem ou serviço ao mercado inteiro a um custo menor do que ocorreria se existisse duas ou mais empresas no mercado. Dependendo do mercado consumidor, pode ser vantajoso apenas uma empresa produtora. O governo ele pode ser aquele regulador, tem a regulação que impede preços abusivos e produção direta. Então, uma questão de monopólios naturais, a distribuição de água para se levar à comunidade, uma empresa decide construir uma rede de tubulações, assim, se duas ou mais empresas competissem, cada empresa teria que pagar o custo fixo da construção. Nesse caso, o custo total médio da água é menor se apenas uma empresa supra o mercado. Aqui também a questão de assimetria de informação e seleção adversa, nós damos um pouco disso. O mercado por si só não fornece dados suficientes para que os consumidores tomem suas decisões. A intervenção do Estado se faz necessária pela introdução da legislação que forneça maior transparência do mercado. A informação é um bem público, isso é importante entender. Por isso, nós começamos a estudar seleção diversa
e depois risco moral, moral hazard, né? Então, a seleção diversa, uma ou mais parte em uma transação ou potencial transação possui informações vantajosas sobre as demais partes. Os gerentes ou tomadores, os que tomam conhecimento da informação ruim, não disponibilizam, evitando ou postergando as consequências negativas para a entidade. Isso é um problema de seleção adversa. Uma característica da seleção adversa é que ela ocorre antes da transação. Certo? O cliente não informa a sua situação completa de debilidade antes de contratar plano de saúde. Foi antes da transação. Uma pessoa que foi buscar uma vaga de emprego, uma recolocação no mercado, né? E aí não informa que não tem determinadas habilidades que diz que tem. Então é uma coisa ruim, ou então é uma pessoa que tem alguma índole, alguma coisa que realmente não é ruim para a empresa, ou para os negócios da empresa. Ele não informa esse comportamento ou problema de saúde importante ou algum tipo uma coisa relacionada às suas peculiaridades ou temperamento. Isso antes, sabendo que pode realmente prejudicar a empresa, toda essa situação. Então, é um problema de seleção adversa. Ou uma empresa mesmo fornece serviço de seguro que não informa que determinadas coisas não são cobertas, que são importantes para o cliente. Por parte do ofertante do serviço, também um problema de seleção adversa. Aconteceu antes do contrato, antes da transação. Agora, moral hazard ocorre após a transação. Okay? Moral hazard, ou risco moral, uma parte ou parte de uma transação, potencial transação, pode observar o cumprimento de suas obrigações, mas as demais partes não podem, não conseguem. Por exemplo, o histórico de um gestor com histórico transparente, correto, pode ser nomeado, adota postura incompatível com os interesses da empresa, mais compatível com seus interesses. Esse aqui é um problema seríssimo de risco moral, tá? No qual a pessoa que tinha um comportamento mudou o comportamento, aí gerando um problema de principal agente, ou seja, o agente que deveria gerir, administrar, né, a empresa, ou então enfim, o negócio, realmente muda o comportamento após o contrato. Isso é um problema de risco moral, gera um problema de principal agente, os principais, ou seja, as pessoas acionistas, as pessoas interessadas, os stakeholders, as pessoas que estão envolvidas ali no processo da empresa, fornecendo o que é necessário para a sua operacionalização, ficam numa situação complicada diante desse personagem, dessa pessoa. Tá? Então, vocês dão uma olhada depois sobre risco moral no nosso material. Ocorrência de desemprego e inflação. Principalmente em economias em desenvolvimento, a ação governamental é muito importante na geração de crescimento econômico, através de bancos de desenvolvimento, de fomento. Você tem o BASA, Banco da Amazônia, né? Tem o BNDES, o banco, vira e mexe, o Banco do Brasil também tem atividades de fomento, na geração de crescimento, na criação de postos de trabalho e na busca da estabilidade econômica. Então, quais são as funções do governo, segundo Musgrave? Função alocativa, distributiva e estabilizadora. Função alocativa, ajuste na alocação de recursos, tem recursos que estão no transporte, pode, de repente, ir para a educação, recursos que estão na área lá de também, né, no transporte poderia ir para a saúde. Então, dependendo do contexto, o governo poderia alocar assim os recursos disponíveis. Por exemplo, houve muito deslocamento de recursos, alocação de recursos para o combate ao coronavírus. É um exemplo disso. É o nosso exemplo recente do que temos vivido nesses últimos meses. A função distributiva, ela está relacionada, por exemplo, ao que aconteceu agora recente, distribuição de renda dos R$600, né, para acudir à necessidade das pessoas que ficaram sem renda, desempregadas nesse período. A função estabilizadora, que buscando manter a estabilidade econômica por meio de políticas fiscal, monetária, que vamos ver agora. Então, a função alocativa é necessário sempre que não forem encontradas as condições que assegurem maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis na economia mediante o funcionamento do mecanismo de determinação dos preços de mercado.
O governo determina os tipos e a quantidade de bens públicos a serem ofertados, calcula o nível de contribuição de cada consumidor, segundo Giacomoni. A função locativa, ela possui aí, então, uma existência de economias externas, em regras relacionadas às atividades de expansão da infraestrutura econômica, construção de estrada, o resultado nacional é superior ao resultado individual do setor privado. Então, nós tivemos aí problemas de satisfação das necessidades coletivas, bens públicos, devido à impossibilidade de se estabelecer um preço de mercado. Por exemplo, quanto custa segurança, justiça, defesa nacional? Então, nós temos aí a questão ainda da função locativa, pode estar relacionada à produção, comercialização de bens privados entre empresas privadas ou públicas, tipo energia, petroquímica, informática, siderúrgica. Também pode estar relacionada à produção dos bens públicos pelas repartições públicas, como justiça, segurança e por aí vai. Está relacionada a bens privados ou a bens públicos. Provisão. Os bens e serviços não são necessariamente produzidos pelo governo, mas financiados, pagos pelo orçamento público, tais como educação e saúde. Tipos de bens, segundo Samuelson. Nós vemos aí a questão da rivalidade, não vou entrar nisso que nós já estudamos, tá? Vocês dão uma olhada depois sobre a distribuição de bens, sobre tipos de bens, tá? Então, função distributiva, aí vimos a questão aí da necessidade de produção, os fatores de produção que ficam desempregados e necessitam aí de estarem realmente incluídos na sociedade. Quando isso não acontece, estão incluídos, né? Essa distribuição de renda é resultante de fatores de produção e da venda de produtos, dos serviços desses fatores no mercado pode não ser a desejada pela sociedade. Sempre a sociedade ela está ali desejosa de repartir esses recursos com aqueles que precisam. Parte da sociedade, às vezes, não quer fazer isso. Mas a função do Estado, de forma constitucional, tem a função distributiva. E o governo deve acudir sua população que precisa, principalmente nesse período de coronavírus, né? À medida que critérios puramente econômicos são considerados nas decisões relativas à utilização dos fatores de produção, a distribuição da renda gerada pelos habitantes do país pode não ser considerada socialmente aceitável. Então, vemos aí, confrontando Giacomoni, Rezende e Giacomoni, em termos de distribuição de renda, função distributiva, sistema tributário, impostos progressivos e políticas de gastos governamentais, despesas que beneficiem direto ou indiretamente as classes de renda mais baixa, transferência direta, programas de redistribuição direta de renda, Bolsa Família, auxílio emergencial, impostos progressivos, imposto de renda, imposto de grandes fortunas e por aí vai. Subsídios, tarifas baixas para produtos de cesta básica, exemplo. Nós vemos aqui um exemplo do programa Bolsa Família. Esse artigo diz o seguinte, sobre servidores com renda de até 27 mil recebendo Bolsa Família no DF. Quase 350 mil cadastros de Bolsa Família foram fraudados, diz a auditoria. Observa, pessoal, como é que as pessoas fraudam para conseguir renda, sendo que não precisam dessa renda. Isso é um absurdo, né? Mas acontece no Brasil e no DF. Aqui, observa, a função distributiva também, auxílio emergencial. Auxílio emergencial, Maia e Guedes defendem o fim do benefício e descartam prorrogação para 2021. Saiu aí acho que foi outubro, né? Salvo engano, 19 de outubro. Bom, recentemente eu falei sobre o imposto de grandes fortunas, está sendo debatido, nesse contexto todo ser criado esse imposto, diante da situação de pandemia. Outra questão, esses exercícios já fizemos, vocês depois vão lá e estudem, tá? Função estabilizadora. Antes acreditava-se que o mercado tinha a capacidade para autoajustar-se ao pleno emprego da economia. A flexibilidade de preços e salários garantiria esse equilíbrio. Depois constatou-se que o mercado não é capaz de assegurar altos níveis de emprego, estabilidade nos preços e altas taxas de crescimento econômico. Por isso, o governo intervém por meio de políticas, mecanismos para poder realmente regular, conter crises, o impacto das crises relacionadas à inflação e à depressão resultante de uma economia instável. Então, principais instrumentos aí, nós vemos política fiscal e monetária. Política fiscal, situação recessiva, diretamente aumento dos gastos públicos em consumo e investimento.
Indiretamente, redução nas alíquotas dos impostos. Nós vemos também, em termos de política fiscal, alto nível de inflação ou excesso de demanda. Por exemplo, diminuição dos gastos ou aumento das alíquotas dos impostos. Em termos de política monetária, estudamos aqui a situação recessiva, a necessidade de reduzir taxa de juros, crescimento da demanda agregada e da renda nacional. Em situação recessiva, se diminui, a taxa de juros não aumenta. Em situação de alto nível de inflação ou excesso de demanda, aumento da taxa de juros, diminuição da demanda agregada. Deixei aqui um quadro para vocês depois darem uma olhada. E, finalmente, aqui nossas referências bibliográficas. Terminamos a nossa aula de revisão. Obrigado, valeu, pessoal. Foi muito bom esse período de estudo de economia.